Então, gente, como eu falei lá no Instagram de Ana Lígia, quem viu, eu falei que existia ainda o último assunto para a gente falar, que é a citogenética molecular, certo? Esse assunto estará em prova. Por isso a importância de vocês prestarem atenção nessa aula, tá? E aí a gente no final, se der tempo, a gente vê aí se tem algumas dúvidas sobre a lista de exercícios, tá? Para a prova. E aí comenta também sobre ela. E aí, citogenética molecular. Na citogenética, o que é que acontece, né? A gente viu lá no início da disciplina a forma de corar o cromossomo, e aí a gente viu o cromossomo todo corado, todo rosinha, certo? Lembra lá que a gente também viu isso no laboratório, quando a gente foi semestre passado. Aquele tipo de coloração é a coloração que a gente chama convencional. E aí é convencional porque todo o cromossomo ele é marcado. Com o desenvolvimento, né, e a melhoria das técnicas citogenéticas, surgiu o bandeamento G. E é através do bandeamento G que a gente conseguia ver a diferença entre cromatinas, né, heterocromatina e eucromatina. Então, a gente passou a ter uma marcação de cromossomo. Deixa eu botar aqui a caneta. A gente passou a ter a marcação de um cromossomo inteiro. Eita, que cromossomo bonito. Deixa eu me esforçar mais. Assim. Ai, Jesus. Todo marcadinho, que é a citogenética convencional. E aí depois a gente passou a ter o bandeamento G, que é o principal. Ai, meu Deus. Onde a gente tem marcação de bandas. Bandas mais claras e bandas mais escuras. E aí, com a possibilidade da marcação de banda, foi possível mesmo fazer a análise do cromossomo e observar as alterações estruturais. Porque a convencional, a gente consegue ver as alterações estruturais, mas de forma muito grosseira. A gente consegue ver as aneuploidias, então consegue ver se tem cromossomo a mais ou cromossomo a menos, tá? E algumas alterações estruturais dá para se ver também como deleção, inserção, porque aí o cromossomo fica maior, fica menor. Mas essa técnica de bandeamento G passou a ser rotina porque através da marcação de banda foi possível realmente identificar se, por exemplo, a inserção de bases de DNA foram no meio, perto do centrômero, ou se era regiões teloméricas, dava para identificar exatamente onde essas alterações estruturais estavam presentes, tá? Através do bandeamento G. Só que essa técnica, ela só consegue analisar alterações de base de 3 a 5 megabases, tá? Então, é uma técnica que não é tão sensível assim. Bom dia. Se, por exemplo, a gente tiver uma inserção muito pequena no meio do cromossomo, essa técnica de bandeamento G talvez não consiga mostrar para a gente, ou a gente talvez não consiga perceber a olho nu, ou seja, a olho através do microscópio, tá? A técnica de bandeamento G possibilitou a gente analisar deleções, duplicações, inversões e translocações. Mas com o avanço também da citogenética, passou a fazer a técnica de citogenética molecular, onde utiliza-se sondas, marcações desses cromossomos. E aí essa técnica é chamada de hibridização in situ por fluorescência. Por que in situ e por fluorescência? E por que hibridização? A gente tem aqui o cromossomo bonitinho, tá? Na lâmina, então in situ seria a célula, certo? E aí a gente vem com hibridização, porque essa sonda, ela tem uma marcação, mas essa sonda é DNA ou RNA. Então faz hibridização porque essa sonda aqui, essa cadeia de DNA é complementar alguma região desse cromossomo. Então vamos supor que ela é complementar essa região desse cromossomo aqui, certo? A região do braço curto, vamos supor. E aí, vê, se a gente for no nível microscópio, a gente tem a dupla fita, DNA.
certo? Então, a gente desnatura essa dupla fita, ou seja, faz a abertura dela. E essa sonda, por complementariedade de base, se liga aqui. E aí, quando ela se liga, que é a chamada hibridização, ou seja, se ligou, a marcação é feita e aí emite a luz de fluorescência, no caso aí, através desses marcadores. E aí um microscópio específico para detecção dessa fluorescência vai observar, porque a olho nu a gente não consegue ver essa diferença, tá? A gente não consegue, não tem uma marcação assim, muda de cor, não. Quem vê isso é o microscópio, e esse microscópio tem que estar acoplado a um computador, e o computador que vai fazer essa visualização para a gente. E aí lembra na aula de câncer, quando a gente viu, deixa eu abrir aqui para vocês verem, lembrarem, que a gente viu uma célula, né, um cariótipo de uma célula cancerígena com várias e várias marcações. Deixa eu botar aqui para vocês. Essa aqui, esse cariótipo, ou seja, essa linhagem celular do câncer de mama, é justamente isso. Os cromossomos eles foram marcados de diversas cores e aí através da hibridização a gente consegue visualizar esses tons. Mas a gente, né, olho nu, a gente não consegue. Quem vê isso é o computador. E com o auxílio do computador que esses cromossomos eles são posicionados. Tá? A gente também não consegue ver. A gente vê no microscópio, mas as alterações podem ser tantas, 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 que fica difícil para a gente observar todas elas. E aí, por isso, a gente precisa do computador para fazer isso, para auxiliar no diagnóstico, certo? A gente vai ver com mais calma como é que faz esse processo de hibridização. E aí, com o avanço, por que surgiu essa possibilidade de hibridização do DNA ou do RNA? Porque antes já existia a marcação, certo? Do antígeno, da interação antígeno-anticorpo. Então, para a gente ver se, por exemplo, a pessoa ela tinha sido infectada por algum vírus, certo? E se tinha um anticorpo para esse vírus, a gente utilizava esses marcadores, porque eles davam a sinalização. Se sinalizasse, ou seja, se emitisse cor, a gente tinha como um diagnóstico positivo, que de fato existe o antígeno e existe o anticorpo. Isso ainda é hoje utilizado, certo? Mas aí com o avanço, essa hibridização foi feita com radioisótopos, ou seja, a marcação, a liberação de luz era feita através da radiação. Só que a radiação é mutagênico, então causa alteração não só no que você está lendo, no que você está visualizando, como também a emissão de radiação pode afetar quem está perto daquela amostra. Então, radioisótopos foram cortados e passou a fazer a hibridização por marcação de fluorescência, tá? Então, são cores que aí quando emite uma luz de ultravioleta, por exemplo, quando a luz incide, tem a cor sendo visualizada. Então, ele é muito mais simples, muito menos tóxico, e aí a gente consegue fazer esse tipo de marcação. Só que no início era feito com anticorpo. Depois, na verdade, quem faz essas melhorias de técnicas, tanto a nível de DNA, como PCR, sequenciamento, e a nível de cromossomo, basicamente são os químicos. Os químicos, eles melhoram essas técnicas, tá? E aí a gente utiliza a partir do trabalho deles para nossas pesquisas. Então, depois deles descobrirem, fazerem a marcação de antígeno de corpo, eles começaram a fazer essa hibridização, ou seja, essa marcação de DNA e RNA. E aí começou a utilizar isso para a marcação do cromossomo e para verificar se existia alguma cópia ou algum erro no cromossomo e no DNA também. E aí por isso que passou, né, a utilizar essa técnica chamada FISH de hibridização in situ por fluorescência.
A técnica, então, de Fischer ela é considerada como um avanço significativo na citogenética clínica, porque a gente observa microdeleções, a gente observa microinserções, do qual o indivíduo ele já tinha um fenótipo, você observa o fenótipo, mas, a grosso modo, através do bandeamento G, você não consegue identificar onde está a alteração. Então, através desse tipo de técnica, foi possível, certo, avançar no diagnóstico. E aí ela é utilizada de diversas formas, tanto para fazer análise de uma trissomia do 21, né? Ver se de fato o cariótipo de um portador de síndrome de Down, até o diagnóstico de câncer, para saber o que está alterado, quais genes que estão alterados, porque você consegue ir para uma região muito, muito específica. Então, a gente pode falar de gene, ao invés de falar do cromossomo inteiro, tá? Então, possibilitou realmente um avanço aí no diagnóstico e a gente pode, como biomédico, trabalhar com isso, tá? Então, o FISH ele vai utilizar fragmentos de DNA que são incorporados a nucleotídeos, que esses nucleotídeos são acoplados a corantes fluorescentes, como sonda, chamada sonda, que é essa sequência de DNA que tem uma marcação. E aí, quando hibridiza, ou seja, quando se liga com a sequência que a gente quer, a sequência-alvo, vai fazer a emissão da luz e aí a gente vai conseguir visualizar isso no microscópio. Então, o objetivo da técnica de Fischer é identificar qualquer alteração que envolve uma região do cromossomo específico. Então, eu posso fazer uma sonda que só vai analisar o cromossomo 1. Eu posso fazer uma sonda que só vai analisar o gene que está no cromossomo 1. Então, você pode ir do macro, um pouco mais macro, e até um pouco mais micro, tá? Para analisar realmente essas alterações a nível mais que a gente não consegue visualizar. E aí, além disso, a gente pode fazer, né, utilizar materiais de diversas formas. A gente pode utilizar os cromossomos metafásicos, aqueles bonitinhos que a gente vê em metáfase. A gente pode fazer análise do FISH nesses cromossomos, mas a gente também pode fazer análise em núcleos interfásicos. Aí lembra, núcleo interfásico é a fase G1, S, G2. Então, ainda existe um núcleo, uma célula que tem um núcleo, tá? Então, a gente consegue observar os cromossomos dentro do núcleo também, tá? Só não vão estar na configuração de X, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas aqui a gente também consegue identificar esses cromossomos aqui, tá? Quando eles ainda estão dentro do núcleo. A gente pode fazer, além disso, nas fibras cromossômicas estendidas, ou seja, não precisa chegar em metáfase, eu posso fazer na prófase, por exemplo. E aí eu tenho um DNA menos condensado, então eu tenho um cromossomo mais estendido, e eu também consigo fazer a fluorescência nesse tipo aqui de cromossomo. E o microarray de DNA, o que é isso? É uma técnica onde a gente tem uma placa, são vários poços, e cada poço, ou seja, cada pontinho dessa placa, tem uma sequência de DNA específica. Você vai analisar um gene específico. E por aí vai. Certo? E aí, por exemplo, eu quero analisar o perfil de expressão de uma célula quando a gente usa um medicamento, tá? Por exemplo, a gente pode dizer assim, eu quero analisar como é que uma célula se comporta com o uso da hidroxicloroquina. A gente pode fazer através dessa técnica de microarray. Coloca a célula in vitro, né, dentro do laboratório, na exposição desse medicamento, espera-se um pouco, né, para a célula interagir com esse medicamento. Depois faz a extração do DNA ou do RNA, depende do que você vai fazer a análise. Aí, por exemplo, do RNA. Aí pega esses RNAs, o RNA mensageiro, tá? Que é o que vai produzir as proteínas. Joga aqui nessa placa e aí vai sinalizar também por cor, por fluorescência, se tem mais ou menos RNA. E aí a gente vai vendo o perfil de expressão. Isso pode ser feito aqui. Vocês vão aprender isso mais para frente quando entrar na disciplina de biologia molecular. Mas é bem interessante que a gente consegue ver o perfil
genérico da célula, realmente a expressão de várias proteínas ao mesmo tempo. Isso é um material, né, que a gente pode utilizar da célula para fazer análise. Mas quais amostras a gente pode, né, utilizar? Que tipo de célula a gente vai utilizar? A gente pode utilizar para diagnóstico pós-natal, então pode ser o sangue periférico de um indivíduo, pode ser o material da medula óssea, certo? Pode ser retirado material de linfonodos, se eu tiver algum câncer ou alguma suspeita de câncer, tá? Como os linfomas, e tumores sólidos, por exemplo, câncer mamário, câncer de bexiga, de próstata, você pode retirar um pedaço desse, né, desse tecido, um fragmento desse tecido, cultivar em laboratório e fazer análise FISH para saber o que é que está alterado aqui, certo? E aí, lembrando, é importante fazer o diagnóstico para poder fazer a terapia. Se não sabe ao certo o que está sendo alterado, provavelmente a terapia que se tem possa ser que não sirva para aquele tipo de tumor, tá? Então, é importante, de fato, identificar o que é que está alterado aqui. Pode fazer isso no exame pré-natal. Então, ao invés de você coletar, esperar a criança nascer, por exemplo, para fazer a amostra, a análise, você pode fazer análise de 3 tipos de tecido aí, entre aspas. A vilosidade coriônica, o líquido amniótico e o sangue fetal. Então, são tecidos embrionários que faz parte da gestação que você pode tirar e nesses tecidos tem as células, né, do feto também, do embrião. Então, você consegue fazer essa análise, tá? E consegue identificar se já existe alguma alteração ou alguma síndrome associada. Além disso, você pode fazer análise de FISH em embriões antes da implantação. Então, o que acontece? A gente tem um óvulo, quando a gente vai fazer a implantação, a fertilização in vitro, e tem o espermatozoide. Se faz a fecundação in vitro, ou seja, se faz a união do óvulo com o espermatozoide, e aí a gente tem o embrião. Essa célula vai se duplicar por mitose, isso em laboratório, tá? Vão se multiplicar, essa aqui vai se multiplicar de novo, essa aqui vai se multiplicar de novo. Aí, uma dessas células é retirada, cultivada em laboratório, ou seja, numa placa, vai começar a se desenvolver. Isso tudo in vitro, tá? E aí vai ser feita a análise de FISH, ou seja, pode ser no núcleo interfásico, pode ser estimular a divisão celular e analisar aqui em metáfase. E aí, desse jeito, a gente verifica, não tem trissomia, não tem nenhuma alteração. Então, ótimo. Esse embrião aqui pode ser implantado na mãe, tá? Então, é feito desse jeito aqui o diagnóstico pré-implantacional. Um conjunto de células são analisados para verificar se esse embrião ele é fértil, ou seja, se ele não apresenta nenhuma alteração. Se apresentar alguma alteração, esse embrião aqui não é fertilizado ou não é implantado. Ele não segue lá para o processo de implantação na mãe, tá? E aí, como eu falei, a técnica de FISH se baseia nesse processo de hibridização, que é a formação do duplex. Então, eu tenho minha cadeia de DNA bonitinha e tenho a minha sonda, ou seja, uma outra sequência de DNA com a marcação, que a gente chama isso aqui de sonda, tá? E aí a gente vai e faz a desnaturação, que normalmente é por calor. Essa fita de DNA, as pontes de hidrogênio, são quebradas e aí eu tenho 2 fitas simples. E aí, nesse momento que eu tenho a fita simples, é a hora que essa sonda pode fazer a marcação, ou seja, pode fazer a hibridização, e aí eu vou ter a marcação do DNA por complementariedade. E aí, essa detecção, a gente pode analisar microdeleções, rearranjos cromossômicos, tá? E aí, lembra, como essa sonda é DNA e é uma sequência de bases, então ela é uma sequência
alvo específica. Então, se eu quero uma sequência para o genital, essa sonda vai ter complementaridade para o genital. Então, ele não vai se ligar em outro lugar, em outros genes. Ele vai ser complementar ao gene que eu estou analisando, certo? E é por isso que ela se torna muito mais sensível, porque ela é específica e direcionada para o que você quer. Que pode ser um monte de coisas. Você pode fazer análise de diversas coisas. E aí, mais para frente, eu vou mostrar várias imagens e várias aplicações dessa técnica de FISH, tá? Então, como eu falei para vocês, a hibridização faz com que essa técnica seja muito mais sensível, certo? Devido a determinação dessa sonda no alvo, ou seja, direcionada para o que você quer. E aí aqui outro exemplo de marcação. Eu tenho a minha sonda, certo? Minha sequência de DNA, que eu quero ser específica. Vamos supor que é o gene, sei lá, o gene da hemoglobina, certo? Eu quero fazer a marcação do gene da hemoglobina aqui. E aí eu tenho uma sonda que vai ser complementar o gene da hemoglobina. Vou fazer uma marcação para poder, né, eu conseguir fazer a análise. E aí marco, tanto nesse caso aqui, a sonda também tem que ser desnaturada. Ela tá dupla fita de DNA, ela tem que ficar fita simples, para poder ficar complementar ao DNA que eu quero fazer a análise. O meu DNA está na placa ou está na lâmina, no formato de cromossomo, nesse caso aqui. Dupla fita, bonitinho. Essa dupla fita também tem que ser desnaturada, ou seja, abertura, quebra das fontes de hidrogênio. E aí a gente coloca em contato essas sondas com esse DNA desnaturado. E aí eles vão ter a possibilidade de hibridização, ou seja, a ligação dessa sonda com esse DNA. Quando ele se liga, vai ter a marcação quando a gente faz a incidência da luz ultravioleta. Quem vai fazer isso é o microscópio. Ele vai lá jogar a emissão dessa luz e aí vai fazer a emissão. E aí, através do microscópio, a gente consegue ver essa fluorescência sendo marcada, sendo visualizada, tá? Outro exemplo aqui, a gente tem mais uma vez uma sonda de DNA, probe a sonda, tá? Que ela é fluorescente, ou vai passar a ter a fluorescência. A gente vai ter que desnaturar, quebrar essa dupla fita de DNA, e aí a gente vai ter a marcação e consegue ver a marcação no cromossomo específico, tá? Então, tudo depende aí do que você quer analisar. Você pode ter sondas que vão marcar o cromossomo inteiro, mas você pode ter sondas que vão marcar apenas uma parte desse cromossomo. Tudo depende do que você quer. E aí, com o passar do tempo, quando a gente vai tendo o diagnóstico e a gente vai sabendo, o câncer de mama está associado ao gene BRCK1. Então, a gente vai fazer uma sonda específica do BRCK1, tá? Para fazer análise exclusivamente desse gene. Então, à medida que a gente vai avançando, né, em termos de diagnóstico, de saber a origem daquela patologia, fica mais fácil a gente fazer o diagnóstico. E aí, um exemplo da fluorescência através do FISH, a gente tem aqui uma metáfase. Então, a gente tem a marcação dos cromossomos de diversas cores. Por que diversas cores? Porque são vários corantes associados a regiões de sonda, tá? Diferente. Então, por exemplo, aqui, nesse aqui, a gente tem 4 cores. Porque essa região, né, as sondas que estão específicas aqui são marcadas em vermelho. Aqui está em amarelo, aqui está em azul e aqui está em, sei lá, branco, cinza, não sei qual é exatamente a cor que está aqui, tá? E aí a gente vê isso no microscópio eletrônico. E aí, através do computador, do sistema de imagem, eles vão fazendo o cariograma para a gente, tá? Vai estimulando aqui, vai visualizando. E é através dele também que a gente pode, ele já pode, dependendo se o seu computador ele tiver um programa que identifica as alterações, ele também já vai sugerindo para você as alterações que ocorreram, tá? Isso tudo depende do money que se tem para fazer isso.
Ele é um método rápido, simples, não é, a execução é rápida, mas na hora de preparar o tecido para fazer em laboratório, demora-se um pouco, porque é cultura celular, e cultura celular você não consegue fazer de um dia para o outro, depende muito aí do que você faz, tá? Então, assim, o método em si ele é rápido, mas a preparação da célula pode demorar. Tem alta especificidade e confiabilidade, então você consegue, né, específico para saber qual é o cromossomo que está alterado e o que está alterado. Então, ele é específico mesmo. Difícil otimização, porque é muito complicado você tem a sonda, você tem o DNA. Se o seu DNA está degradado, tá? Se você expõe a uma temperatura muito alta ou agentes digestivos, né, enzimas digestivas, esse DNA pode ficar degradado. E aí você pode imaginar que tem uma deleção de fato a pessoa tem uma deleção naquele cromossomo, mas possa ser que simplesmente foi um erro na hora de montar essa célula ou montar essa lâmina, e aí você não tem deleção, simplesmente você na hora de fazer a confecção teve algum erro, né, no processo e aí apareceu deletado, tá? Então é difícil a otimização, tá? Mas depois com a prática, com o tempo, vai se ganhando aí na otimização. A qualidade do material biológico tem que estar preservada. Então, como eu disse, o DNA tem que estar preservado para a gente conseguir fazer essa análise, porque se ele não tiver preservado, a gente pode imaginar que aquela alteração existe. Então, exemplo, dentro do laboratório, como eu trabalho com radiação, eu sei que existe uma possibilidade de erros associados ao cromossomo, que é normal de todo indivíduo. Então, aparece um dicentro a cada 1.000 células. Então, isso é normal. Então, não é, ai meu Deus, fui exposta à radiação porque eu tenho uma alteração. Não, é normal, porque a gente está no espaço e aí a gente sabe que, devido a esse ambiente, um ambiente mais poluído, um ambiente mais tóxico, essas alterações elas são mais comuns, devido realmente à interação do nosso corpo com o meio. Então é normal disso acontecer. E aí, quando o indivíduo, por exemplo, ele faz uso de medicamento, alguns medicamentos também podem ser mutagênicos, podem também induzir a alteração desse DNA. E aí, quando a gente vai fazer análise no laboratório, a gente observa que esse indivíduo tem alteração maior. E aí, se eu não sei qual medicamento que ele usa, tá? Eu posso induzir, eu posso pensar que ele foi exposto à radiação, mas na verdade ele não foi exposto. É porque ele faz uso de um medicamento e esse medicamento induz a alteração, tá? Então isso tudo depende, você precisa realmente entender quais são os fatores que influenciam, tá? Na hora de você fazer a análise, para você entender se aquela resposta que você está vendo é de fato do indivíduo ou se é do meio externo devido à interação que ele tem, devido ao uso desses medicamentos e tudo mais. Ou até o uso de cigarro, né? Uso de drogas e do álcool também. Tá? Então, a gente precisa fazer essa, que a gente chama de anamnese, ou seja, ver todo o histórico do paciente. E aí, os equipamentos, infelizmente, o material de consumo é caro. Eu estava falando para o pessoal que lá no laboratório adquiriram um microscópio de fluorescência para a gente trabalhar com fish, porque lá para a gente serve para fazer diagnóstico, como é que a gente chama? É como se fosse retrospectiva. Você vai analisar as translocações no cromossomo desse indivíduo, e aí algumas translocações são específicas, né, teoricamente da radiação. E aí você consegue analisar se aquele indivíduo tem tantas translocações assim, então ele é um potencial risco, né, tem um potencial risco de desenvolver câncer. Então a gente consegue, através da técnica de Fisch, fazer isso. Aí compraram lá. Demorou 3 anos, porque é licitação pública, né? Para poder fazer a compra. E ele foi mais de 150 mil reais. Muito mais que isso, porque é na taxa de dólar, né? E aí ele chegou agora, só que isso é só o microscópio com o computador. Ainda tem todo o processo da compra dos insumos, que também são caros. Então, ela não é uma realidade tão frequente assim, por ser uma técnica muito cara.
Mas depois que o laboratório consegue estabelecer, consegue fazer, ela é muito interessante para realmente entender e fazer sensibilidade, né? Ver de fato o que é que está alterado aí. Mas aí, mais para frente, vamos ver se a gente consegue ter dinheiro para isso, né? Apesar da gente estar vivendo uma situação mais complicada, né? De financiamento público, mas tudo bem, certo? E quais são as aplicações clínicas da técnica de Fischer? Então, é através do Fischer que a gente consegue ver as alterações tanto numéricas como estruturais, da mesma forma que o bandeamento G consegue fazer, só que nesse caso aqui eu estou sendo mais específico, eu estou tentando analisar alterações, principalmente estruturais, menores, que a gente não consegue visualizar tão fácil. Determinar se existe presença ou ausência de sequências específicas de DNA. Então, eu consigo ver se algum cromossomo, se algum DNA, por exemplo, um proto-oncogene de fato virou um oncogene, se o gene supressor do tumor está alterado, tá? Se existe mudança de base, até a mudança de base, você consegue observar dentro da técnica de Fischer, tá? Se no caso do câncer, né, da neoplasia, a gente consegue analisar as translocações perfeitamente, principalmente na leucemia mieloide crônica, e todos os outros cânceres também, a gente consegue observar essas translocações. A gente consegue observar as alterações congênitas constitucionais. Nesse caso aí, a gente pode ver as síndromes associadas a microdeleções, como o Friedel, por exemplo. A gente pode ver essas alterações muito pequenas, tá? Que o bandeamento G não vai conseguir mostrar para a gente, certo? Então, aí tem N aplicações da técnica de Fischer. Quais são os tipos de sonda utilizadas? Ou seja, qual é o tipo de marcação mais comum que a gente pode observar dentro da técnica de Fischer? A primeira sonda, ou seja, a primeira marcação, ela pode ser específica, sequência única ou loco específica. Então, eu quero analisar um gene tal que só tem no cromossomo 15. Então, ele é super específica, sequência única e loco específica. Ou seja, só vai se ligar ao cromossomo 15 e naquela região onde o gene se encontra. Tá? Se esse gene for translocado, ao invés de a gente observar o cromossomo 15, né, com o gene, a gente vai, por exemplo, foi translocado para o cromossomo 10. Então, a gente vê esse gene translocado no 10. Então, ele é bem específico, tá? A sonda, outro tipo de sonda, que hibridizam estruturas cromossômicas específicas. Então, nesse caso aí, são sondas que vão analisar regiões do DNA que são altamente repetitivas. Quais são essas regiões mais comuns dentro de um cromossomo? As regiões centroméricas, as regiões teloméricas ou subteloméricas, e no cromossomos acrocêntricos, essas regiões satélites. Tá? Então, a gente consegue fazer específico. Então todo cromossomo tem telômero. Então, todos os cromossomos vão ser analisados, vão ter a marcação do telômero feita. Todos os cromossomos têm centrômeros. Então, a marcação do centrômero vai ser feita. No caso, por exemplo, da alteração cromossômica, que existe o dissêntrico, formação de um cromossomo com 2 centrômeros. Então, esse cromossomo vai ter 2 marcações, se eu estiver analisando o centrômero. É o fragmento. O fragmento é um cromossomo sem centrômero. Então, não vai ter marcação, porque ele não tem centrômero, tá? Esse tipo aqui você pode utilizar quando, por exemplo, em células cancerígenas, quando esses telômeros eles são estendidos, ou quando tem alguma síndrome do encurtamento desses telômeros. Essas síndromes são associadas ao envelhecimento precoce. Então, a gente vai observando que alguns cromossomos, esses telômeros vão ficando com a marcação mais silenciada, ou seja, vão perdendo a marcação. E aí, alguma síndrome associada aos telômeros, tá? Você pode fazer esse tipo de análise. E também tem sondas que vão fazer a marcação do cromossomo inteiro, ou seja, vão pintar esse cromossomo, e essa pintura é chamada de biblioteca. Então, eu vou ter o cromossomo 1 até o cromossomos sexuais X e Y marcados, cada um com uma cor diferente, tá? Para fazer a análise do cariótipo inteiro. Então, esse aqui que a gente viu
seria a marcação do cromossomo inteiro, tá? Porque a gente tá vendo aí todos os cromossomos marcados com uma cor, e aí a gente vê esses cromossomos marcadores, que são os cromossomos que apresentam nas alterações. Então, esse exemplo aqui, a gente tem um cromossomo, esse aqui, que tem parte da região do cromossomo 8, parte do 12 e parte do 2. Então, aqui é altamente translocado, né? Por isso que chama cromossomo marcador. Ele não é parecido com nenhum desses cromossomos. Ele é resultado da mistura aí entre eles.